Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando que todos estejam em paz, com muita paz em seus corações, envolvidos por energias luminosas, onde então a mensagem de Jesus começa a se instalar, ou tenha começado a se instalar no coração de todos nós. Que todos nós estejamos nessa condição de recepção, da mensagem de Jesus, de uma forma que ela possa encontrar morada em nosso coração, se instalar de uma forma definitiva, para que a gente possa seguir a paz, como pede o nosso Emmanuel. E seguir a paz é seguir Jesus, seguir a paz, ter a paz interna e seguir a paz, Não é apenas seguir em paz. Seguir em paz é muito bom também, Mas seguir a paz, aí é seguir os ensinamentos de Jesus, que é o grande portador dessa paz universal. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre a paz. Os irmãos podem observar que já estamos nesse momento introdutório, já estamos falando um pouco sobre a paz, mas queremos fazer um comentário. Os nossos comentários hoje estarão calcados na paz do mundo e paz do Cristo. Nós vamos ver as diferenças que existem e qual a escolha que nós vamos fazer. Porque nós vamos distinguir as duas, Existe a paz do mundo, que tem uma configuração, e existe a paz do Cristo, a paz de Jesus, E ele vai dizer, olha só, irmãos, ele vai dizer aqui no Evangelho de João, no Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. João, o discípulo amado, aquele que depois vai nos trazer o Apocalipse, na ilha de Patmos, e que vai conviver já velhinho com Maria de Nazaré, na cidade de Éfeso. É um apóstolo de um espírito assim, incrivelmente avançado, incrivelmente evoluído. E ele, nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, ele já não podia andar muito, não podia falar muito. E o pessoal ia lá para ouvi-lo e só dizia: filhinhos, que vos ameis uns aos outros. Terminou a sua existência com esse discurso repetido todos os dias. Filhinhos, que vos ameis uns aos outros. E é evidente que para nos amar, nós temos que ter paz no coração. Precisamos estar em harmonia com as leis divinas. Isso é muito importante que a gente pense nisso. Como é que nós estamos em termos de harmonia, em termos de consonância, a nossa vivência está de acordo, com a lei divina? Como é que está a nossa conduta? Que dependendo da conduta, nós vamos ter efeitos, produtos dessa conduta. Se ela for boa, teremos então reflexos bons, Mas se ela não for, não tem como, Se nós plantamos a turbulência, a discórdia, a desarmonia, não podemos esperar paz. Então, vamos ver o que João registrou lá no seu capítulo 14, versículo 27. Os irmãos que quiserem anotar, é João, capítulo 14, versículo 27, ok? Ele vai dizer assim, é bem curto, é fácil dos irmãos encontrarem. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. Jesus está falando isso, A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Vejam, por isso que nós vamos ver qual é a paz do mundo e qual é a paz de Jesus, Ele vai pedir que não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Por que ele fala nessa questão, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize? Porque a nossa vida, ela se constitui de muitas aflições, se constitui de muitos problemas, muitas dificuldades, muitos cavaletes para saltar nessa corrida evolutiva. Né? E é exatamente nesse momento que Jesus pede que a gente não se perturbe, porque para fazer uma corrida bem feita, né, nós precisamos estar serenos, energizados. Né? Então, e também não ter medo, não se porque nós precisamos entender que na justeza da lei divina, ela é justa, e se ela, dentro dessa justiça, nos coloca em nossos ombros determinados fardos, a sabedoria divina está percebendo que nós somos capazes de suportar, que a gente tem essa convicção. Né? Então não há razão para nos perturbar, né? Nem ficar com medo, não se atemorize. Né? Mas eu gosto sempre de destacar uma coisa que Jesus diz aqui, deixo-vos a paz. E aí ele completa. A minha paz vos dou. Veja, ele não deixa de dizer que a paz é dele. Então ele está dando um modelo para nós construirmos a nossa paz. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é um programa divino para que nós possamos ir aplicando no dia a dia, no cotidiano, né, essa, esses ensinos de Jesus, esses postulados, para ir construindo essa paz dentro de nós. Né? Mas nós vamos verificar que também Emmanuel vai pedir que nós estabeleça a paz dentro de nós, mas que nós possamos seguir a paz. Ele não está dizendo para seguir em paz. Para seguir a paz significa seguir Jesus. Significa seguir os postulados que ele deixou, os princípios de perdão, de amorosidade, né? De gentileza, de carinho, de amor ao próximo, de fraternidade. Gente, tem uma série, né, de perdão e vai por aí afora, né? Para que a gente possa, dentro desses postulados, tendo-os como balizas, né, para a nossa conduta, uma vez seguindo essas balizas, né, esses pontos básicos da doutrina de Jesus, nós possamos ter sempre reações da nossa ação, porque a nossa ação precisa ser sempre ação e nunca reação. A reação vai vir depois como consequência da nossa ação. Então, que nós possamos, ao agir, ter em mente que produto nós vamos ter como reação daquela nossa ação. A gente precisa estar sempre consciente que se eu estiver diante de um momento turbulento, né, de um momento em que nós estamos vendo a desarmonia presente, né, então, se eu chegar ali e querer auxiliar para que, como um bombeiro moral chegando com energias boas, eu vou precisar, então, estar com essa paz dentro de mim e vibrando de uma forma cada vez melhor para que aquelas trevas ali que estão gerando e alimentando aquela discórdia possam ser dissipadas. E que os espíritos inferiores que ali estiverem, tanto encarnados como desencarnados, que possam se alimentar das energias salutares de Jesus, para poder cada um ficar gradativamente revendo os seus conceitos e para que devagarinho digamos assim, aquela turbulência moral, né, aquelas discussões estéreis possam ser acalmadas para que, dentro do bom senso, cada um possa retomar a sua sanidade mental, né, que muitas vezes, em função daquelas irritações,
a nossa sanidade mental, ela poderá estar em jogo, né? Então, porque a gente sabe que a sanidade e a insanidade é uma linha diáfana, muito tênue, né? que divide, onde nós temos que ter cuidado para manter a nossa sanidade mental sempre equilibrada, né? E com isso nós vamos construindo a nossa paz, construindo com o material que Jesus nos deixou. Então ele disse que é a minha paz vos dou, né? Mas ele vai dizer, eu não vos dou como o mundo a dá. Por quê? Porque, em tese, o mundo quer dar uma paz pronta, uma paz que faça com que nós não tenhamos problemas. Então, a paz do mundo é uma paz, assim, transitória, né? Porque, como eu disse, nós estamos em trânsito aqui. Então, enquanto estamos aqui, precisamos viver nessa dimensão, com certeza. Mas viver aqui com a paz de Jesus é uma coisa, né? Viver com a paz do mundo, uma paz enganosa, onde muitas vezes ela pode até nos seduzir, né? E nós nos deixarmos seduzir por essa paz passageira, né? Que às vezes é feita com um acordo onde a beligerância possa ser acalmada, aplacada, que vemos isso com bons olhos, com certeza, né? Que é uma paz também, digamos assim, que nós aguardamos que isso ocorra, mas que nós pensemos em algo internamente para que essa paz que nós queremos para o mundo, ela comece dentro de nós e dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, da profissão, dentro do carro, quando nós estivermos dirigindo num trânsito muitas vezes caótico, mas que esse caos do trânsito não nos atinja, uma vez que estivermos sendo carreadores da paz, o aspecto caótico do trânsito não nos atingirá, mesmo quando alguém nos corte na via pública, né? E nos cortando a vez, mas a gente também não sabe qual é a razão daquela rapidez, daquele corte. E mesmo que soubéssemos, é também um direito dessas pessoas fazerem o que quiserem, desde que sejam feitos com responsabilidade. Mas cabe a nós manter a calma, manter a serenidade, né? Isso significa manter a paz, né? Manter a paz. Então, nós temos aqui também do Evangelho, continua, né? No 14:27, onde Emmanuel vai falar aqui para nós sobre a paz do mundo e a paz do Cristo. Então, hoje nós vamos nos valer também do auxílio desse luminoso espírito que é Emmanuel, né? Hoje já o nosso Emmanuel, que por muito tempo foi o guia principal, né? O guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, esse discípulo de Jesus que passou por nós e nos deixou um material rico, né, de mensagens, nos auxiliando a entender Jesus, né? Então ele vai dizer assim: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar deste acionamento. Muitas vezes a calma aparente, né, pode ser uma estagnação temporária, onde as armas foram ensarilhadas, mas, na verdade, aquela paz interior nem sempre está presente para poder dar base para essa paz que parece ser real, mas ainda é apenas aparente. Então, ele vai dizer que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Aqui ele está dando, Emmanuel, esse querido irmão, esse querido espírito, está dando uma espécie até de receita comportamental, receita de conduta para todos nós. Então ele vai dizer que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Quer dizer,
o espírito mesmo, como Emmanuel e outros, né, que estão nessas esferas mais altas, eles estão trabalhando muito. Porque com Jesus, a palavra paz não significa não trabalhar, não significa não ter problema, não. Significa você trabalhar com equilíbrio, trabalhar com serenidade, enfrentar os problemas de uma forma serena, não concentrando, digamos assim, a atenção demasiada no problema, e sim na busca das soluções. Porque em todos os problemas nós vamos encontrar, se nós fizermos uma reflexão para encontrar as soluções, vamos encontrar as respectivas soluções. Diante dessas dificuldades, eu costumo pedir para os irmãos que façamos nesses momentos uma lista, peguemos um papel e uma caneta, um lápis, e vamos anotar as ideias que vamos receber como soluções ou possíveis soluções para aquele problema. Os irmãos podem ter certeza que no mínimo 10 soluções vão ser apresentadas. Mas nós vamos notar que nessas sugestões que vão aparecer, nem sempre elas vão nos interessar, porque muitas vezes elas vão de encontro, ou seja, contra o nosso orgulho. Eles não vão ao encontro da humildade, eles vão de encontro. De encontro é contra, ao encontro é a favor. E nós precisamos ir ao encontro da humildade, né? Então, na verdade, essas situações, nelas, nós vamos precisar refletir bastante sobre a nossa conduta. E para isso, nós precisamos desenvolver cada vez mais uma coisa chamada lucidez. Para quê? Para nesses momentos mais caóticos que pareçam na nossa caminhada, nós tenhamos lucidez, com a nossa inteligência desenvolvida, no sentido de sabermos distinguir entre o bem e o mal. E aí os irmãos podem dizer, mas espera aí, Luiz, e o que é o bem e o que é o mal? Então os Espíritos vão dizer que tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. O que não está é o mal. Mas também nós encontramos um outro conceito que nos ajuda a entender mais e mais fácil para a vida prática. Desculpe. Nós vamos, então, verificar que o bem ele é sempre para todos. Aquela ação boa, ela não é assim unilateral, não é exclusiva, ela é inclusiva. Então, o bem ele sempre vai ter um caráter universal. Já o mal é quando nós fazemos as coisas pensando só em nós. Então, nós ficamos segregados, como se fosse numa cápsula, né? Onde, então, ficamos num sistema fechado, né? E nesse sistema fechado, nós perdemos a relação, né? As conexões com os nossos irmãos. Então, o bem é tudo aquilo que vai ao encontro da humanidade. E o mal é sempre aquilo que nós fazemos atendendo o nosso ego, atendendo a nossa vaidade. Então, isso é bastante importante que a gente entenda como é importante, como é interessante a gente ter esses conceitos bem definidos, né? Para que possamos entender o que nós estamos fazendo, em que direção está, né? Está em direção a Deus ou em direção a César, né? Então, porque essa questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também é algo que a gente precisa refletir muito. Nós já temos refletido, mas vamos aproveitar para colocar aqui também, para que a gente não entenda que dar a César significa um momento e dar a Deus significa outro momento. Então, faço uma caridade, faço algo
material para o meu irmão, uma beneficência, por exemplo, né? E depois eu vou para o centro espírita fazer uma prece para dar a Deus o que é de Deus. Não é isso. Ou então para a igreja, ou então para a assembleia dos nossos irmãos evangélicos. Não é isso. Significa que no momento que nós estivermos fazendo algo material, estamos dando a César o que é de César, naquele momento, simultaneamente, nós devemos estar ligados com Deus, fazendo o que estamos fazendo de forma prazerosa, sem ficar constrangendo o nosso próximo. Por exemplo, se estivermos dando uma esmola, né? Que a gente possa fazer de uma forma em que o nosso irmão não fique constrangido, né? E que nós, além daquela esmola material, que a gente mande também energias fraternas para esse nosso irmão, e aí nós vamos estar dando a Deus o que é de Deus. Né? Então, dar a Deus o que é de Deus significa a questão espiritual e a questão material. As duas podem ser praticadas simultaneamente. Aí os irmãos poderiam perguntar, mas então não adianta eu ir no centro espírita, não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ir na assembleia? Adianta, é claro que sim. Adianta, claro que sim. Porém, isso não é tudo. Então, é a mesma coisa quando estamos na escola, e depois nós nos formamos, precisamos ir trabalhar. Né? Então, nós precisamos aproveitar essas circunstâncias, né, para podermos trabalhar nos dois ângulos. Né? Porque é importante nós lembrarmos, irmãos, de que nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência humana. É muito diferente. Então, toda a experiência humana que, se nós soubermos, dentro de uma conduta, dentro de um comportamento cristão, nós estamos permitindo que surjam dividendos para o espírito. Dividendos que eu quero dizer é espiritualização, essa coisa toda, desenvolver sentimentos, porque uma coisa muito importante nesse aspecto é de que nós estamos desenvolvendo não para sermos melhores do que os outros. As nossas virtudes que nós precisamos desenvolver é para que nós tenhamos cada vez coisas melhores para dar para o nosso irmão. Então, que a gente nunca pense que nós estamos competindo, vamos fazer o bem para poder evoluir, não é nesse sentido. Precisamos aprender a fazer o bem pelo bem. Desenvolver amor pelo amor. Né? E é essa a proposta de Jesus. Né? Então, nós vamos ver que a serenidade dos espíritos mais avançados ela é marcada pelo trabalho. Que é trabalhando, é cumprindo o nosso dever, né? Que nós vamos buscar essa serenidade, né? Porque o nosso dever está cumprido, a nossa consciência está tranquila. Então, nós podemos, assim, alçar voos espirituais, né? Mais complexos, né? Mais subjetivos, onde, então, a nossa intuição começa também a aflorar, passamos a registrar também as inspirações dos nossos anjos de guarda, as inspirações dos nossos guias protetores, né? Dos nossos mentores, quando for o caso. Né? Então, mas para isso tudo nós precisamos estar nessa frequência vibratória mais alta, que vai ser produto dessa nossa renovação, dessa nossa transformação, do aproveitamento dessas circunstâncias que a vida nos oferece. E nós vamos ver que Emmanuel, em certo momento, ele vai dizer que essas circunstâncias que muitas vezes nós não gostamos são convites, são dádivas. Ele chama de dádivas. Olha que coisa bonita. São dádivas que Deus está nos mandando para que nós possamos desenvolver essa paz que nós queremos. Né? Nós muitas vezes sentimos a dificuldade, ficamos assim temerosos, às vezes até meio depressivos, porque como vem problemas, porque a gente não vê como dádiva. Nós não vemos. Então, o que nós precisamos?
reconsiderar, né? Definindo aquilo que nós achávamos como problema, como dádiva, como um bem que Deus está nos mandando para que nós passemos bem por aquela situação que parece caótica, mas no momento que a gente ressignificando, né? Precisamos aprender a ressignificar e passemos a olhar como dádiva, nós vamos extrair dali energias que vão nos impulsionar para o sucesso, para a vitória naquela prova, naquela circunstância que aparentemente está sendo contra nós, mas na verdade as dádivas de Deus só vêm a nosso favor, sempre, né? Porque Deus é amor. Ele vai sempre permitir que venham para nós, né, essas situações mais salutares, né? Então aqui ainda nós vamos ver Emmanuel falando de que o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Aqui ele está falando da paz do mundo e da paz de Jesus, né? A paz do Cristo. Então a gente pode ver, como eu disse há pouco, esses acordos, esses arranjos, muitas vezes são produtivos, né? Mas quem muitas vezes assina esses acordos não tem essa paz dentro de si, né? Agora, se tem essa paz, esses acordos vão ser até mais bem recebidos, mais bem feitos, né? Agora, que nós possamos entender que somente Jesus, né, pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Como é que essa outorga vem? Ela vem através dos nossos atos, né? Ela vem através dos nossos atos. Então, por isso que a proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta de paz. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, está lá nas bem-aventuranças, né? Eles possuirão a terra, não é possuir terrenos, não é ser donos disso ou daquilo. Possuir a terra é não permitir que ela nos possua, é ter as coisas sem que elas mexam conosco no sentido de domínio. Nós precisamos ter domínio sobre as questões materiais. Podemos ter as benfeitorias, né, aquisições, né, de patrimônio, isso tudo não tem problema, mas que nós entendamos que tudo isso pertence a essa dimensão, não pertence ao espírito imortal. E com essa consciência nós podemos então ter o nosso carrão, podemos ter a nossa boa conta bancária, mas que aquilo não nos domine, porque a qualquer momento nós vamos ser convocados para retornar à pátria espiritual. E se essas coisas estiverem nos dominando, evidentemente que vamos ter problemas de readaptação no mundo em que estamos voltando à dimensão que pela morte a gente volta para a dimensão espiritual, né? Então isso é muito importante. Então o Evangelho de Jesus não é contra a riqueza. Ele abençoa a riqueza de Zaqueu, né? A gente vai ver, né? Ele abençoou a própria Maria Madalena, que também não era pobre. O próprio Pedro, ele era simples, mas era um pescador, onde ele sustentava toda a família, então não era assim um paupérrimo, né? Na verdade, a gente vai ver, né? O Mateus, o nosso Levi, era um coletor de impostos, né? Lá. Então a gente vai ver que Jesus ele não olhava essa coisa do material. E nós vamos ver naquele convite que ele faz àquele jovem mancebo, que queria saber como conquistar, né, a vida eterna, que depois dele dizer que já tinha feito, cumprido tudo, aqueles preceitos da lei, Jesus então diz assim, então, Jesus viu que o que estava prendendo ele eram os bens que ele possuía, então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. E aí o jovem achou impossível fazer aquilo, porque aquilo fazia parte da sua vida aqui. E quando essas coisas fazem parte da nossa vida, nesse sentido de posse, isso é um problema. Porque nós temos medo que vamos ser roubados, nós temos medo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando Jesus
esquecendo que Jesus vai falar lá para os discípulos, quando ele acalma a tempestade, que os perigos que nós achamos aqui que são reais, que aqui não existe perigo real nessa dimensão. Porque perigo real seria aquele que pudesse aniquilar o espírito. Isso não existe. Né? Então, qualquer coisa muito grave que possa nos acontecer é apenas na esfera física, o espírito tem a sua imortalidade e a sequência da vida. Então, irmãos, nós estamos com esse ponto chegando ao final das nossas considerações deste momento, onde procuramos dar ênfase à paz do Cristo. Trabalhemos também a paz do mundo, porque se nós trabalharmos a paz do Cristo dentro de nós, nós vamos contribuir para a paz do mundo, porque onde nós formos, nós seremos carreadores da paz. Nós vamos ser sempre bombeiros morais, procurando, digamos assim, apaziguar as situações, né, para que as sombras possam bater em retirada e as entidades que estiverem ali envolvidas possam receber um impulso também para as suas mudanças internas. Assim, irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos irmãos que virem a ver, assistir esse nosso vídeo e rogamos que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.